Agora as notícias na TSF, edição de Cristina Santos. Começamos com uma notícia de última hora, a remodelação em curso no Governo. O Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, pode sair do Governo. A TSF sabe que Pedro Passos Coelho vai ser recebido ainda esta tarde em Belém, no Palácio de Belém. Em Portugal, era oficialmente verão há 3 dias. Paulo Portas preparava-se para deixar o sol de Lisboa e partir em direção ao calor do México, mas antes ainda passou por São Bento para despachar uns assuntos com o Primeiro-Ministro. Passos Coelho tinha um inadiável. Vítor Gaspar há muito que queria sair do Governo e não dava para esperar mais. Portas não podia estar mais de acordo. Eu serei poupado em detalhes porque tenho um dever de reserva, sendo membro do Governo. Eu sabia que o Ministro de Estado e das Finanças queria sair, sabia que havia a necessidade, num determinado momento, de fazer a substituição. Também entendia que o Governo devia ter uma componente económica mais forte. Pessoalmente, Portas e Gaspar sempre tiveram uma boa relação, mas se o sentido de humor os unia, a política afastava-os. E de que maneira? Portas sempre olhou para Gaspar como um técnico, muito colado aos ideais da Troika e incapaz de lhes fazer frente. Várias figuras do CDS, com a conivência de Portas, claro está, tinham vindo publicamente defender que era chegada a hora de fazer uma remodelação no Governo que permitisse entrar numa nova fase, num novo ciclo de governação. Paulo Portas só não contava com a solução que Passos Coelho tinha para substituir Vítor Gaspar. A Ministra Maria Luísa Albuquerque é minha colega de Governo, eu trabalho com ela frequentemente, a minha relação com ela é absolutamente natural, é institucional, é profissional, damos-nos bem e, portanto, a única coisa que eu lhe posso dizer é que, para mim, havia uma questão de fundo, que era, nós precisávamos de evoluir para uma segunda fase na legislatura. A verdade é que a troca de Vítor Gaspar por Maria Luísa Albuquerque começou a ser preparada meses antes, sem que Paulo Portas suspeitasse de alguma coisa. Ele alguma vez lhe deu a entender que gostava que fosse a sucessora dele? Deu. Essa talvez tenha sido uma das razões que me levou a tentar mais veementemente demovê-lo. Em que fase é que isso aconteceu? Pode-nos contar esse... Alguns meses antes. Alguns meses antes de fechar a 7ª avaliação? Antes da admissão, portanto, já em 2013, de vez em quando falava-me nisso. Nessa possibilidade, mas uma coisa muito vaga ainda. E como é que reagia? Achava que ele não devia sair, logo achava que não devia substituí-lo. Na prática, nesse sentido, nem eu nem ninguém, não é? Portas pensava de maneira diferente. A saída de Vítor Gaspar era a oportunidade perfeita para mudar de ciclo e Paulo Portas tinha na cabeça o homem perfeito para o lugar. Paulo Macedo, o Ministro da Saúde, que também já tinha sido Diretor-Geral de Impostos, era o nome que Portas tinha para apresentar ao Primeiro-Ministro. Passos Coelho decide comprar um novo braço de ferro com o parceiro de coligação. Insiste no nome de Maria Luísa Albuquerque, professora dele na faculdade e uma amiga que decidiu trazer para a política em 2011. Portas bateu o pé. Maria Luísa Albuquerque seria mais do mesmo, não tinha peso político e era preciso um novo rosto, mais forte e que mostrasse ao país que o Governo queria virar a página da austeridade. Quando é que se percebeu das reservas de Paulo Portas em relação ao seu nome para ocupar esta pasta? Quando foram públicas. Só quando foram públicas? Só. Quando falou com o Primeiro-Ministro, ele não lhe disse que havia reservas por parte do parceiro de coligação? E quando foram públicas, como é que se sentiu? Surpreendida. Não estava à espera? Não, de todo. A conversa entre os dois acabou sem acordo. Portas pediu ao Primeiro-Ministro que esperasse mais uns dias, pelo menos até regressar de viagem. Afinal, se Gaspar já tinha esperado tantos meses, que diferença fariam mais 4 dias? No México, Paulo Portas cumpria mais uma missão de diplomacia económica, convencido de que Passos Coelho esperaria por ele para decidir a substituição de Vítor Gaspar. Mas, para o Primeiro-Ministro, a decisão estava tomada.
Maria Luísa Albuquerque seria a nova Ministra das Finanças e a tomada de posse teria que acontecer o mais rapidamente possível. Passos pegou no telefone e ligou para o México a informar o parceiro de coligação. Para Paulo Portas, este era um filme repetido. Passou horas ao telefone a tentar demover o Primeiro-Ministro. Usou todos os argumentos que tinha, incluindo o de que o CDS tinha congresso marcado para daí umas semanas e o nome de Maria Luísa Albuquerque não seria seguramente bem recebido pelos centristas. No final do telefonema, Portas promete a Passos Coelho que segue para São Bento, mal aterra em Lisboa. A viagem da Portela a São Bento não demorou mais de meia hora. Depois de alguma conversa de circunstância, Portas puxou o assunto da substituição de Vítor Gaspar. Passos matou-o de imediato. Já estava tudo tratado, o nome de Maria Luísa Albuquerque já tinha sido enviado ao Presidente. Eu não vou dar detalhes, porque sou membro do Governo e tenho um dever de reserva. A única coisa que eu posso dizer é que as coisas aconteceram de uma maneira que me obrigava a fazer o que eu tive que fazer. Era a gota de água num copo que já estava a transbordar. Quando regressou ao Palácio das Necessidades, Portas deixou cair um desabafo. Isto acaba aqui. E foi para casa refletir. São 4 horas, agora as notícias na TSF, edição de Cristina Santos. E começamos com uma informação de última hora. Remodelação em curso no Governo. O Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, pode sair do Governo. A TSF sabe que Pedro Passos Coelho vai ser recebido ainda esta tarde em Belém, no Palácio de Belém, para uma audiência de urgência com o Presidente da República, ao que a TSF conseguiu também... Maria Luísa Albuquerque tinha tomada de posse marcada para terça-feira, às 17 horas, no Palácio de Belém. Paulo Portas começou o dia como terminara o anterior. Regressou a São Bento, decidido a informar o Primeiro-Ministro que não aguentava mais tanta desconsideração e que iria demitir-se. Há umas alturas na vida em que o que é relevante é o que a nossa consciência nos diz. E torna-se pouco relevante o que é que os outros pensam de nós. Aquilo que é relevante é o que a nossa consciência nos diz. Eu só lhe posso dizer que as coisas aconteceram de uma determinada maneira que me tornou obrigatório eu pedir admissão. Passos Coelho não o terá levado muito a sério. Portas saiu de São Bento ainda mais convencido de que não havia outra coisa a fazer. Quando regressou ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, sentou-se e começou sozinho a escrever a carta de demissão. Apresentei hoje de manhã a minha demissão do Governo ao Primeiro-Ministro. Com a apresentação do pedido de demissão, que é irrevogável, obedeço à minha consciência e mais não posso fazer. São conhecidas as diferenças políticas... Quando Portas chamou um colaborador próximo para o ajudar a finalizar a carta e passá-la para o computador, esse colaborador perguntou-lhe se queria mesmo tornar a demissão irrevogável. Paulo Portas não vacilou nem por um segundo. A minha vida política podia ter terminado ali e terminaria com a minha consciência tranquila, porque eu não podia ter deixado de fazer o que fiz. Agora, separei completamente o que era o plano pessoal do plano institucional. No mesmo momento, praticamente, em que entreguei a carta de demissão, eu disse ao Primeiro-Ministro, eu sei separar as coisas, o CDS negociará com o PSD a manutenção da coligação. Nada disso foi explicado ao país na carta de demissão. Como sabe, eu não fiz nenhum esforço para estar a explicar as coisas. E levei pancada que ferve por isso. Só uma decisão inteiramente de consciência é que é tomada com este desprendimento. Cavaco Silva, que já por várias vezes tinha evitado uma crise política na coligação, teria que ser avisado no momento certo. Nem demasiado cedo, nem demasiado tarde. Foi isso mesmo que Paulo Portas fez. Faltava pouco mais de meia hora para a tomada de posse de Maria Luísa Albuquerque, quando outra notícia tomou conta da comunicação social.
E há uma informação de última hora que vamos conferir agora mesmo. O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, apresentou hoje o pedido de demissão ao Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho. Aquilo que me lembro foi de repente de ver aqui nesta televisão que temos aqui, de estar a preparar-me, porque eu ia tomar posse, e ver na televisão e olhei e pensei, uau, o que é que se está a passar, não é? O Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros acaba de pedir a demissão ao Primeiro-Ministro. Nesta altura não sabemos ainda exatamente o que é que vai acontecer. Como é que soube da demissão de Paulo Portas? Por Vítor Gaspar. Informou uma hora antes de ser tornado público, sensivelmente. Informou a si? Sim. E o que é que lhe passou pela cabeça naquela altura? Que já não iria tomar posse? Sim, também passou isso pela cabeça. Qual foi a primeira coisa que perguntou ou que fez? Sentei-me, quando soube, perguntei se ainda havia posse. Naquela hora exata não sabíamos, fiquei a aguardar se havia desenvolvimentos, não houve, e fui para Belém para tomar posse. Aos 2 dias do mês de julho de 2013... O Presidente da República decidiu dar posse à nova Ministra das Finanças, mas, ao contrário do que é habitual, o Governo não foi em peso à cerimónia. Perante a demissão de Portas, os ministros do CDS não só não foram a Belém, como começaram também eles a escrever uma carta de demissão. Os meus colegas do CDS que eram ministros, quer a Assunção Cristas, quer o Luís Pedro Mota Soares, foram de uma enorme lealdade institucional, e eu desaconselhei-os quando eles me disseram que quereriam sair comigo. E eu disse-lhes, não saiam. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Paulo Núncio não sabia o que fazer. O único homem de Portas no Ministério das Finanças tinha posse marcada juntamente com Maria Luísa Albuquerque. Pensou em não ir, mas de Belém chegou uma mensagem clara. Não se falta a uma tomada de posse. Eu presumo que a sua tomada de posse não seja propriamente o sonho de ninguém, não é? Mas é memorável. Diferente, pelo menos. Exatamente. Mas não era a tomada de posse que tinha imaginado? Não tinha imaginado verdadeiramente uma tomada de posse, aliás. Todo aquele período foi pesado. Maria Luísa Albuquerque podia ter ficado na história como a ministra que esteve menos tempo em funções. Passos Coelho tratou de garantir que isso não aconteceria. Se eu achasse que isso resolvia o problema, teria saído imediatamente. Mas a questão não se colocou nesses termos. Nunca colocou essa questão ao Primeiro-Ministro? No sentido de podes retirar o convite se quiseres? Claro que coloquei. Isso aconteceu no dia da tomada de posse? Sim, aconteceu no dia da tomada de posse. Não se coloca a questão de um membro nomeado pelo Presidente da República não comparecer a uma posse. Eu acho que isso seria claramente um limiar sem retorno. Agora, imediatamente após, poderia haver uma renúncia, com certeza. As atenções viraram-se todas para São Bento. O que iria Passos Coelho fazer? Demitir-se? Não me demito. Não abandono o meu país. Eu próprio tenho de manifestar a minha surpresa. Quando ontem propus ao Sr. Presidente da República, a doutora Maria Luísa Albuquerque, para Ministra das Finanças, os acontecimentos de hoje eram verdadeiramente impensáveis. Quando eu pedi a demissão, tive absoluta consciência que a coligação continuaria e que, se eu fosse um problema, sairia eu, tanto do governo como do partido. A crise política teve reflexos imediatos nos mercados. Os juros voltaram a disparar, o futuro de Portugal voltava a ficar em causa e ninguém conseguia antecipar o desfecho desta história. No Caldas, o almoço da Comissão Executiva do CDS foi dos mais duros que Portas teve que enfrentar nos 16 anos que leva à frente do partido. Ouviu de tudo, explicou tudo, mas não convenceu quase ninguém. O partido exigia-lhe que ficasse. Não sente que para a opinião pública isto possa parecer uma jogada política? Não foi de todo, acabei de lhe explicar. Essa entrevista há de servir para alguma coisa. Acabei de lhe explicar a liberdade e a obediência de consciência com que eu agi.
Acabei de lhe explicar o desprendimento com que eu agi. Mas o que é que o convenceu a ficar? O governo ficou mais equilibrado. A relação entre os dois partidos ficou mais... Foi um primeiro-ministro. Espera. Anselmo, eu não vou ir para além disto que lhe estou a dizer. Portanto, não vamos estar a insistir sempre no tapete rolante. Durante 2 dias, Paulo Portas negociou com Passos Coelho os termos da nova coligação que o primeiro-ministro apresentou a Cavaco Silva logo no dia 5 de julho. Os ministérios seriam remodelados, Pires de Lima entrava para a economia, Portas subia a vice-primeiro-ministro e Maria Luísa Albuquerque mantinha-se nas finanças. Alguma vez falaram sobre aquele período? Não. Nunca sentiram necessidade disso? Eu não. E ele também não? Aparentemente. A última palavra era do Presidente, mas Cavaco Silva decidiu aproveitar esta crise para tentar um acordo entre o PSD, o CDS e o PS. Para convencer os socialistas, assinou-lhes com eleições antecipadas e seguro esteve por um fio para assinar esse acordo. Acabou por roer a corda. Foram 3 semanas de reuniões, de avanços e recuos, de dúvidas e, sobretudo, de uma enorme angústia quanto ao futuro do país. O resultado final foi uma espécie de casamento de conveniência em nome do interesse nacional.